Nós voltamos com o nosso papo reto, conversando com o bispo diocesano, Dom Devair. Para você que está curtindo a gente, não esquece, vai lá, curte, comenta, compartilha, deixa a sua mensagem, né? Afinal isso é muito importante para nós, isso ajuda com que o YouTube acabe divulgando mais essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo. Dom Devair, a gente falou um pouco dos desafios, né? E vamos falar um pouquinho das alegrias, né? Quais foram as principais alegrias que o senhor teve nesse período aqui na nossa diocese? Aqui é um lugar de muitas alegrias. Eu acho que a primeira delas é a acolhida. A acolhida na diocese, ela sempre foi muito, muito forte por todas as paróquias onde eu tenho passado. Acolhida muito grande das pessoas e a resposta de fé das pessoas. Como as pessoas têm esse desejo do encontro com o bispo. No ano passado, a diocese completou 80 anos, então nós fizemos uma missa em cada região, são 7 regiões. E nessas missas, uma coisa interessante é que às vezes chegava pessoas já de idade, né, e diziam assim, olha, eu nunca tinha chegado perto do bispo, né? Então chegar, abraçar, tirar uma foto, conversar, é algo muito assim, muito real. Essas alegrias, elas se espalham, né? Todos os lugares aonde eu chego, aonde eu vou, sempre esse carinho das pessoas e a resposta para todas as iniciativas nossas, né? Sempre respostas muito, muito fortes, de muita presença, de muito comprometimento das nossas comunidades e das pessoas. E os desafios pastorais, pô? Os desafios pastorais, eu vejo que são os desafios de uma grande cidade. Piracicaba, ela é uma grande cidade, né? Nós somos mais de 400 mil pessoas, né? 430 mil pessoas. A diocese no seu todo, 1.200.000. Mas é uma realidade muito urbana. Nós temos partes rurais, mas é uma realidade urbana. E essa realidade, ela traz desafios. Um desses desafios, né, é o afastamento das pessoas, que a gente precisa ser criativo na maneira de trazer, de buscar novamente as pessoas, sobretudo depois da pandemia. E a realidade urbana, ela nos apresenta desafios que não existiam antes, né? A distância. Antigamente as pessoas se concentravam próximas das suas paróquias. Hoje as pessoas têm a capacidade, a possibilidade de escolha. Então as pessoas se deslocam e isso acaba trazendo desafios pastorais, como acolher essas pessoas numa outra realidade. E como acolher situações diferentes. Aqui nós temos realidade de imigrantes que vêm de outros países. Como é que nós trabalhamos isso? Aqui nós temos desafios dos moradores de rua, como acolher essa realidade. A própria catequese, ela nos oferece hoje situações diferentes, né? As pessoas são diferentes, as pessoas têm expectativas diferentes. Então tudo isso é um conjunto de desafios pastorais que nós precisamos enfrentar, né, que nós precisamos encontrar respostas. A igreja tem uma palavra, mas a gente precisa saber quais são as perguntas das pessoas de hoje. O senhor é um bispo bastante jovem, né, e o senhor fala muito bem com os jovens, né, isso dá para perceber, né, nas suas homilias, nas participações que tenho acompanhado o senhor. E, inclusive, nós tivemos agora o Summer Night, que aconteceu em Santa Bárbara, né, um evento gigantesco, né? E qual que é o segredo para estar tão próximo desses jovens e conseguir trazer esses jovens para uma realidade que não é a deles, né? Hoje, né, infelizmente, as famílias
falam muito pouco de religião dentro de casa, né? Nós temos vivido um tempo de aproximação da juventude, né? Eu acho que são uma série de fatores que têm mudado essa realidade, não é um fator único. Mas acho que principalmente, para que o jovem se aproxime, a gente precisa estar próximo, deixar que ele se aproxime, né? E que ele se aproxime do jeito que ele é, jovem, com os problemas, com as questões, com a realidade dele. Escutar esse jovem, né? Summer Nights foi esse evento que aconteceu há pouco aqui na Diocese e que nós fomos realmente surpreendidos pela participação, porque os números finais são 35 mil pessoas naquele espaço, né, que passaram por lá. Um evento que durou 12 horas, das 6 horas do sábado até as 6 horas da manhã do domingo. Então foram 12 horas de evento com 2 palcos e caminhando no meio dos jovens a gente via a alegria deles em estar ali. Quando a gente abre esses espaços onde o jovem pode ser jovem, encontrando-se com outros jovens para viver a fé, isso acontece. Então acho que esse caminho de falar um pouco nas redes sociais, que nós precisamos entrar nesse ambiente, né? Porque a igreja é perita em comunicação, porque a igreja sempre trabalhou com isso, a igreja sempre teve esse elo com a comunicação, porque ela tem que falar, né? A gente, quando eu falo do sino, eu lembro que o sino é um dos primeiros instrumentos de comunicação. O sino tocava as pessoas que sabiam que estava acontecendo alguma coisa, né? Hoje a gente tem o barulhinho do telefone, né? É outra coisa. Mas, assim, a igreja sempre teve isso. Então, se ela tem que ser uma perita em comunicação, ela não pode fugir desse ambiente. Ela tem que estar nesse ambiente. Claro que com qualidade, com conteúdo, sabendo do que ela está falando e para quem ela está falando, né? Existe uma sede dos jovens, da juventude, em escutar. Então a gente tem que proporcionar isso. O Papa Francisco falava bastante e o Papa Leão XIV também tem falado bastante em construir pontes. Sim. Né? E como o senhor vê essa construção de pontes para atingir os mais vulneráveis na nossa diocese hoje em dia? O Papa Francisco usou essa expressão pela primeira vez numa carta que ele escreveu pelo Dia Mundial das Comunicações, né? Ele falava que o papel do comunicador é estabelecer pontes, né? E, de fato, a comunicação ela estabelece pontes e por essas pontes as pessoas se encontram. Nós, como igreja, nós precisamos abrir esses espaços e fazer pontes que levem aquilo que são as necessidades das pessoas. Existem muitos projetos, existem muitas iniciativas, existe muita verba, muito dinheiro, que às vezes não chega por falta de pontes, por falta desses encontros, né? Algo que eu procuro fazer é quando a gente tem essas possibilidades e encontros que sejam encontros com pessoas do mundo da política ou do mundo da sociedade, é abrir esses caminhos para estabelecer essas pontes de modo que aquilo que é o recurso chegue até onde é necessário, né? Foi isso que nós fizemos na campanha para o Rio Grande do Sul. Nós abrimos a ponte, nós estabelecemos a ponte e as pessoas colocaram os seus recursos ali. Na nossa cidade, isso já tem acontecido nas nossas comunidades. Não é só no atendimento social de dar uma cesta básica, mas é também de abrir o espaço físico que nós temos, um espaço físico, às vezes, para ser utilizado como um local de curso, como um local de aprimoramento. Às vezes o sistema de saúde pede esse espaço, quando é possível a gente cede. Por quê? Porque é a maneira da gente estabelecer essas pontes. Diante das realidades do mundo hoje, né, inclusive eu
peguei agora no final da tarde um artigo do senhor publicado no site da Diocese sobre a dita história do bebê reborn. Né? Como que a igreja está enxergando essa situação, né, que a humanidade está passando? Nesse artigo eu falo que antes de trabalhar a questão própria do bebê reborn, a gente precisa ver o que tem acontecido antes, né? E o que nós estamos vendo no antes de todo esse processo é a falta da verdade, a ausência da verdade. Como nós não podemos, como hoje, falar a verdade fica muito complicado, porque as verdades subjetivas se sobrepõem àquilo que é a verdade real, né? Então, como é que a gente vai dizer que isso ou aquilo está errado? Como é que nós vamos corrigir esse ou aquele comportamento, porque isso ou aquilo está errado? E aí chega nessa situação que nós estamos, né? Eu fui fazer uma pesquisa antes de publicar o artigo. Eu fui perguntar para uma pessoa se realmente isso estava acontecendo, e ela me disse: sim, nós estamos preocupados com isso porque as pessoas estão chegando nesses lugares públicos, pedindo atendimento. Agora, quem é que pode dizer para essa pessoa que ela está fora da realidade? É um colapso da realidade, porque antes foi um colapso da verdade. Se eu não posso ser verdadeiro, se eu não posso dizer que água é água, então a gente chega nessa condição de dizer que uma boneca que esquenta porque tem um aparelhinho está com febre. E quem é que pode dizer o contrário disso? Né? É preocupante porque como você não tem mais o parâmetro da verdade, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas cabem nessa falsa realidade, né? Porque é uma realidade falsa. É uma falsa realidade porque você não tem mais como dizer alguma coisa. Isso preocupa, sobretudo porque as gerações mais novas estão sendo educadas com esses critérios, né, de ausência da verdade e de predominância das verdades subjetivas. É bastante complicado. O senhor tem o lema episcopal, que eu acho bastante bonito, eleitos e santos em Cristo. Como viver isso hoje em dia? Esse lema episcopal ele nasceu das minhas lágrimas e das minhas angústias na segunda-feira que o núncio me ligou falando que eu tinha sido nomeado bispo auxiliar de São Paulo. E na oração da tarde tem um hino da carta aos Efésios que traz esse texto. E eu, lendo esse texto, né, eu me fixei nessa frase, porque o que me dá garantias de viver a vida é saber que, antes de tudo, nós somos eleitos em Cristo, nós somos escolhidos em Cristo, escolhidos para a vida. Nós fomos criados, imagem e semelhança de Deus, em Cristo, né? E que nós somos chamados a essa vida de santidade, não pelas nossas qualidades, mas pela persistência de Deus, pelo amor de Deus, né? Porque se brotam as nossas poucas ou nenhuma das nossas virtudes, a nossa fragilidade humana, é em Cristo que nós temos essa certeza da busca da santidade, só nele. Então, a minha âncora, o meu sustento é Cristo, né? Que me dá força para levar adiante isso. Nós estamos vivendo o Jubileu da Esperança. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Jubileu da Esperança foi um desejo do Papa Francisco, né, que nos colocou essa frase bíblica que a esperança não decepciona. E nós somos continuamente provados diante disso, diante de tantas decepções, diante de tantas situações contrárias, diante de tanta guerra, como manter viva a esperança. E o Papa Francisco, ao propor esse tema, ele vai na linha dessa virtude, a virtude da esperança, né, que nos reanima nessa caminhada, apesar
das dificuldades. Ele nos chama a ser testemunhas, não da esperança, mas testemunhas de esperança, né? Então nós temos que viver isso na nossa vida, concretamente, fazer a experiência da esperança para que nós sejamos testemunhas. E nesse mundo que nos oferece os desafios que oferece. Não é mais difícil ou menos difícil ser cristão agora. É simplesmente o tempo que nós estamos vivendo, né? Se lá no princípio os cristãos tinham os desafios próprios do seu tempo, né, o martírio próprio daquele tempo, esse é o nosso tempo para viver a esperança e dar o testemunho, o martírio da nossa fé nesse tempo. Quais são os sonhos e projetos de Dom Devair para a Diocese de Piracicaba? Os sonhos e projetos são de continuar esse caminho de evangelização, de acolhida das pessoas, de cada vez mais ver as pessoas participando com alegria, encontrando um sentido para a sua vida, porque quando as pessoas têm um sentido na sua vida, as esperanças se realizam. A gente não muda as esperanças, mas a gente tem a certeza da realização dessa esperança que é o sonho de Deus. Então, continuar esse caminho, né? Um caminho forte, um caminho bonito que tem acontecido aqui na Diocese de Piracicaba. Vamos falar rapidinho, acho que dá tempo para da gente falar rapidinho. A Diocese está lançando o canal do YouTube. A Diocese está lançando o canal de YouTube, agora no dia 31, nós começamos a novena do Espírito Santo, e é mais uma maneira da gente aproximar das pessoas, né? É uma maneira de rezar, é uma maneira de estar próximo, é uma maneira da gente interagir com as pessoas, vamos colocar outras participações, mas descobrindo esses caminhos, né? Como é que a gente descobre esses caminhos? Fazendo esses caminhos, sem medo, né? A gente erra um pouquinho, reaprende como é que coloca isso, como é que coloca aquilo, sim, mas depois a gente faz. Mas só não pode ter medo, né? Só não podemos ter medo. O medo paralisa e a esperança nos impulsiona. Exato. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, pode ser para essa câmera aqui, para todos os diocesanos. Uma mensagem de esperança nesse tempo que nós vivemos, onde às vezes os sinais apontam para a falência da esperança, nós como cristãos, reanimados pela fé pascal, termos a esperança, mas sermos aquilo que o Papa Francisco nos chamava, testemunhas de esperança, testemunhos da esperança, e agora com o Papa Leão XIV, temos essa coragem, não ter medo. O Papa Leão XIV nos recordou isso. Não tenhamos medo de testemunhar a nossa fé, porque vale a pena. Então, Devair, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui com a gente e estamos sempre de portas abertas para recebê-lo novamente. Eu que agradeço e numa outra possibilidade estamos aqui de novo. Muito bem, então para você, né, como eu sempre falo, os 3 Cs, curte, comenta, compartilha. Né, para que a gente possa espalhar mais essas novidades, essas boas novas trazidas aqui pelo Dom Devair e, como sempre, né, pelos nossos entrevistados. Voltamos semana que vem com mais histórias para contar sobre Piracicaba e toda a nossa região. Grande abraço.